Nós vamos entrar agora num assunto que é extremamente rico em aplicações, tem uma conexão enorme com física, com teorias de eletromagnetismo, de mecânica dos fluidos. Então, o teorema que nós vamos chegar daqui a pouco, não hoje, nas próximas aulas, é o teorema de Green. E antes eu vou fazer umas preparações para o teorema de Green. Falar em campos vetoriais e teoria de campos conservativos. Então, já para começar, observem que a linguagem é uma linguagem emprestada da física. Campos vetoriais, campos conservativos. Eu estou falando de coisas que estão muito conectadas com aplicações em física. Então, vou começar dizendo o que é um campo vetorial. Meu objetivo vai ser fazer a integral de linha de campo vetorial. A interpretação física disso vai ser trabalho realizado por um campo de força sobre uma trajetória. Mas vamos passo por vez. O que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma coisa que a gente até já usou. Um campo vetorial é uma aplicação F definida num domínio no R2, poderia ser no R3. Nós vamos trabalhar com campos vetoriais em dimensão 2 e 3. Então é uma aplicação que tem um domínio no R2, eventualmente no R3, e que tem imagem no R2, e se for no R3, a imagem está no R3. Desse D, não vou fazer grandes exigências, essencialmente eu quero um conjunto aberto, porque eu quero fazer derivações. Então, onde que apareceu isso na nossa disciplina? Por exemplo, uma mudança de coordenadas. Lembra que eu fazia mudança de coordenadas tanto no R2 quanto no R3? Uma mudança de coordenadas era uma aplicação do R2 no R2. Você escrevia x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Você tem uma aplicação entre as variáveis r θ e as variáveis x e y. Isso era uma aplicação do R2 no R2. Só que eu vou olhar para esse mesmo objeto com um olhar totalmente diferente. Agora eu vou olhar com um olhar vetorial. Então deixa eu explicar para vocês qual é a intuição que a gente tem que desenvolver. Vou pegar um exemplo. Muitas vezes eu vou escrever F maiúscula com o símbolo de vetor em cima. É quase que um vício, porque nós estamos falando de uma situação que é tão comum a interpretação como vetor, que a gente tem essa tendência de usar o símbolo vetorial aqui. Se não tiver o símbolo, também não tem importância nenhuma. É só uma simbologia. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar a aplicação do R2 no R2, que aplica ao par ordenado XY, associa a imagem menos YX. Se você não pensar em vetores, como é que a gente pensaria nisso? A gente pensaria nisso de uma maneira cartesiana, do seguinte jeito. Eu tenho um domínio que é o R2, eu tenho um contradomínio que é o R2, e o que eu estou fazendo? Eu estou considerando uma aplicação que, por exemplo, manda o par ordenado 2, 1, aplicar no par ordenado 2, 1, a imagem é o par ordenado menos 1, 2. Certo? Uma aplicação que tem domínio R2, imagem R2, e manda um par ordenado no par ordenado. Mas não é assim que eu quero pensar. Esse jeito de pensar não é o jeito vetorial. Ao invés de pensar assim, pensar desta forma, eu vou pensar da seguinte forma. Então, a mesma aplicação, ao invés de pensar que eu estou mandando o par ordenado 2, 1 no par ordenado menos 1, 2, eu vou fazer uma pequena mudança na minha interpretação. E eu vou pensar que eu estou mandando o par ordenado 2, 1, não no par ordenado menos 1, 2, mas no vetor menos 1, 2. Então, quando eu estiver nesse contexto de pensar em campo vetorial, eu vou pensar que o ponto 2, 1 tem como imagem o vetor menos 1, 2. Vocês percebam que é exatamente a mesma coisa.
Formalmente é o par ordenado que eu associo ao par ordenado, mas ao invés de pensar geometricamente ponto e ponto do R2, eu vou pensar ponto e vetor. Tá ok? É só um jeito de visualizar. Mas melhor do que isso, eu vou visualizar tudo no mesmo desenho. Que eu vou fazer mesmo. Então, esse é o jeito que nós vamos pensar a partir de agora. A partir de agora eu vou pensar assim, um campo vetorial é uma aplicação que quando eu aplico no ponto, no meu exemplo, quando eu aplico no ponto 2, 1, ela me associa o vetor menos 1, 2 aplicado nesse ponto. Então, o que eu vou visualizar aqui é isso. Tudo num desenho só. No ponto 2, 1, eu aplico o vetor menos 1, 2. Então, eu penso naquele vetor desenhado nesse ponto. Isso é extremamente conveniente para a física. Essa ideia de vetor aplicado é extremamente conveniente para situações físicas. Quando você pensa no campo força, força aplicada num ponto. Isso é muito usado em física. Quando a gente vai olhar o trabalho realizado, você está pensando na força aplicada ao longo de uma trajetória. Ou um campo de velocidade, você tem um vetor velocidade em cada ponto de um fluido escoando. Pensa no escoamento de um fluido. Como é que você descreve esse escoamento? Você olha para cada ponto e pensa no vetor velocidade que está atuando naquele ponto. Isso chama regime de escoamento estacionário, quando a velocidade do fluido depende só do ponto onde você está olhando e não do tempo. Quer dizer, ao longo do tempo, o campo de velocidades é sempre o mesmo em cada ponto. De um ponto para outro muda. Pensa num rio que está escoando, ele faz curvas, então o vetor velocidade vai mudando. Mas em cada ponto está sempre passando com a mesma velocidade. Isso chama-se escoamento em regime estacionário. Então essa ideia de ter um ponto e um vetor aplicado, ela é muito conveniente para a mecânica dos fluidos, para eletromagnetismo. E é assim que eu vou pensar. Então isso é que é um campo vetorial para mim. Vou fazer mais alguns exemplos. Vocês perceberam que esse campo aqui tem uma propriedade interessante, que o vetor imagem é perpendicular ao vetor posição? Observe que se eu pensar aqui que eu tenho o vetor posição xy, esse vetor imagem é perpendicular a esse vetor. É difícil perceber isso? Não, né? Como é que eu faço para perceber que menos yx é perpendicular a xy? Só fazer o produto escalar. O produto escalar fica x menos y dá menos xy, mais xy dá zero. O produto escalar é zero, então eu vejo que esse vetor é perpendicular ao vetor posição. Isso já me dá uma interpretação física interessante. Imagine que isso seja um campo de velocidades. Imagine que eu olho para uma superfície, como se fosse a superfície de um fluido escoando. E eu te digo, em cada ponto xy, a velocidade é menos yx. Tá ok? Em cada ponto xy, a velocidade é menos yx. Quais são as trajetórias? Circunferências. Por quê? Precisa fazer uma série de interpretações físicas. Se eu digo que isso é velocidade, isso aqui automaticamente é tangente às trajetórias, porque a velocidade é tangente às trajetórias. Então eu estou dizendo que este vetor, que é tangente à trajetória, ele é perpendicular ao vetor radial. Mas se ele é perpendicular ao radial, quem que é perpendicular ao radial? Que figura que você tem em que o tangente é perpendicular ao radial? Na circunferência. Então, quem são as trajetórias? Se isso fosse um campo de velocidade, se eu tiver esse campo de vetores atuando no plano, e eu jogar uma partícula e perguntar qual é o movimento que a partícula vai descrever, se esse é o campo de velocidades. A trajetória, o movimento é circular. É esse tipo de interpretação que a gente vai fazer muitas vezes. Ok? Nesse contexto, vou também usar uma coisa que é muito comum em física. Eu vou chamar o campo R, o campo radial. Vocês estão acostumados com essa notação? Chamar o vetor radial de R com flechinha. Muitas vezes também eu vou escrever xi mais yj, para indicar o vetor radial. E nesse contexto eu chamo de R
sem o vetorzinho, o módulo do vetor radial, que é raiz quadrada de x2 mais y2. Isso é só uma anotação, uma simbologia que eu vou usar bastante. Chamar de R com vetor flechinha o vetor radial e de R sem flechinha o módulo dele. Ok? Exemplo 3, um outro campo de vetores que eu vou usar daqui a pouco. Uma coisa surpreendente. Esse campo que eu vou escrever agora, daqui a pouco eu vou usá-lo e ele vai ser muito interessante. Uma coisa muito simples. O campo y0. Eu pego o ponto xy e associo y0. Super simples. Então vamos ver se vocês me acompanharam naquela descrição que eu disse. Como é que eu vou tentar então entender uma aplicação que eu vou chamar de campo vetorial? Eu vou tentar entender assim. Para cada ponto, eu vou tentar entender que vetor que está aplicado em cima daquele ponto. Qual é o vetor que está aplicado? É o vetor imagem. Então vamos lá. Se eu pegar um ponto aqui, xy, que vetor que eu imagino aplicado nele? Um vetor do tipo y0. Desculpe, eu troquei aqui. Não é esse que eu quero. Eu quero 0x. O outro daria certo também, mas o que eu quero mesmo é esse. Então, imagine que f de xy é 0x. Então, no ponto xy, que vetor que eu vou imaginar aplicado? Vou imaginar um vetor que não tem componente x. Interpretação geométrica física. Como é que é um vetor que não tem componente x? Como é que a gente pode descrever isso em palavras? Ele só tem componente y. Ele é um vetor que está, digamos, na vertical, paralelo ao eixo y. Qual é o tamanho desse vetor? É igual à abscissa, porque só tem a componente x. Então eu olho para o ponto, se eu estiver no ponto 2, 1, que vetor que está aplicado aqui? Está aplicado um vetor vertical de tamanho 2. Se eu estiver no ponto 3, 1, é um vetor vertical de tamanho 3. Se eu estiver no ponto 1, 1, é um vetor vertical de tamanho 1. Se eu estiver no eixo y, em que o x é 0, o vetor é nulo. E se eu estiver do lado x negativo, eu vou ter um vetor para baixo. Então, a representação geométrica que eu quero fazer desse campo vetorial é assim. Em cada ponto eu tenho um vetor. Aqui eu tenho vetores menores. Aqui eu tenho vetores nulos. E aqui eu tenho vetores para baixo. Quanto mais eu me afasto do eixo y, maior é o tamanho desses vetores. Vocês enxergaram? Por que eu faço esse desenho? Eu estou fazendo no mesmo desenho o domínio e a imagem. O domínio eu enxergo como pontos e a imagem eu enxergo como vetores. E desenho os vetores aplicados nos pontos. Tudo bem? Se isso for um campo de velocidades e eu jogar uma partícula aqui, qual é a trajetória de cada partícula? Que movimento? Imagine que isso é um campo de velocidades e eu jogo uma partícula aqui. Que movimento ela vai fazer? Uma reta vertical. Se eu jogar do lado direito uma reta para cima, jogar do lado esquerdo uma reta para baixo. Se eu jogar no eixo y, fica parada, porque o vetor velocidade é 0. Ok? Guarda essa informação para daqui a pouco, que nós vamos voltar neste exemplo com uma coisa linda, linda, linda. Mais um exemplo de campo vetorial. Depois eu vou passar para frente. Você conhece um campo vetorial que você estudou nos cálculos anteriores, que é o campo gradiente. Esse é um campo super importante. Nós vamos usar demais o campo gradiente. Então deixa eu lembrá-los como é que funciona o campo gradiente. Se você tem uma f do R2 em R, podia ser R3 em R, normal. Se você tem uma f do R2 em R, bem comportada do ponto de vista de derivadas, imagine que essa função seja diferenciável.
Você pode calcular as derivadas sem problemas. Aí a gente chama de gradiente de f, indica por este símbolo. Vocês conhecem esse símbolo? Triângulo invertido com o vetorzinho em cima. E o que é o gradiente da função f quando calculada no xy? É um campo vetorial, cujas componentes são dadas por quem? Pelas derivadas parciais. Derivada parcial do f em relação a x e o outro a derivada parcial em y em relação a y, calculada no xy. O gradiente, então, se você tem uma função real, eu uso o nome função escalar, a f ela chega em r. Então eu diferencio quando o ambiente é vetorial do ambiente numérico, usando as palavras vetorial e escalar. F é uma função escalar, porque a imagem é real. E aí eu chamo de gradiente um campo vetorial, porque a cada par ordenado xy associa um vetor, que é o vetor gradiente. O vetor gradiente tem muitas propriedades importantes. Você lembra de algumas? Perpendicular às curvas de nível. O vetor gradiente tem duas propriedades importantes. Ele é perpendicular às curvas de nível da função. Vocês lembram o que é curva de nível? Curva de nível é a curva onde a função tem um valor constante. E o gradiente é sempre perpendicular à curva de nível. Curva de nível de uma montanha. Pensa numa montanha. O que é a curva de nível da montanha? É uma curva no domínio correspondente a todos os valores em que a montanha tem a mesma altura. No domínio. Isso. A curva de nível funciona assim. Imagine que você tenha uma função de várias variáveis, duas variáveis, como a gente fez no caso do cálculo de integral dupla. Quando você olha o conjunto de pontos em que a função tem a mesma altura, todos esses pontos são pontos associados a um mesmo valor fixo de z0. Ou seja, isso é a curva de nível z0. Todos os pontos que têm o mesmo. A gente muitas vezes na linguagem cotidiana chama de curva de nível isso aqui. Mas de verdade a curva de nível é no domínio. A curva de nível é essa curva aqui, no domínio, não no gráfico. E o gradiente de uma função de duas variáveis, ele tem duas componentes. A componente x e y, derivada em x e derivada em y. Ele é um vetor com duas componentes. E ele é perpendicular à curva de nível no R2 aqui. Em cada ponto, o gradiente é perpendicular à curva de nível naquele ponto. Ele está aqui no plano. A gente fala muitas vezes que se refere à curva na superfície como sendo a de nível, mas isso é um erro técnico. O certo é a curva de nível embaixo. Por exemplo, quando você... Uma coisa interessante do ponto de vista biológico. Se você observar uma montanha onde há animais pastando, você vai observar que eles pastam de forma que eles deixam certos caminhos na superfície do morro. E se você olhar aqueles caminhos com cuidado, você vai ver que eles estão todos na mesma altitude, na mesma altura. Os animais, em geral, pastam mantendo a altura constante. O que é natural, não é? O animal não ganha nada em ficar subindo e descendo na montanha onde ele está pastando. Ele consumiria muita energia realizando trabalho contra o campo gravitacional. Então ele anda no nível para não fazer trabalho contra o campo gravitacional e se alimentar. Tem razões biológicas para isso. Quando a gente observa a marca que os animais fazem quando eles andam em cima de uma montanha, em geral a gente vê coisas que estão na mesma altura. E a outra coisa do gradiente é que ele aponta na direção de maior crescimento de uma função, da função. Ele dá a direção de maior crescimento. Na verdade, direção de maior variação da função. Também não vou detalhar isso, mas se isso fosse uma superfície de uma montanha e tivesse uma nascente de água aqui, você poderia se perguntar qual o caminho que a água faz. Imagine uma nascente numa superfície de um morro. A água vai para baixo, mas tem várias maneiras, várias direções que ela poderia ir para baixo. Qual é a que ela vai?
ela vai pela direção do gradiente, que é a direção onde a variação é maior. A variação da altitude, da altura é maior. Tudo bem? Continuar fazendo exemplos, mas agora eu vou introduzir um outro conceito. Aqui eu tenho uma função escalar, eu calculo o gradiente e obtenho um campo vetorial. Dado um campo vetorial, eu tenho uma operação que gera um outro campo vetorial super importante, que chama o campo rotacional. Esse nome não deve ser tão estranho para vocês. O rotacional de um campo. Tem uma interpretação física lindíssima. Eu hoje vou mal arranhar essa interpretação física e mais para frente eu voltarei ao rotacional, discutindo realmente o que é o significado físico do rotacional. Mas o rotacional é uma operação extremamente importante. Imagine que você tenha um campo no R3. Ele tem 3 componentes. E cada componente depende de 3 variáveis. Vai do R3 no R3. Imagine um campo com 3 componentes. Aqui eu dei vários exemplos com 2, não é? Mas é natural, você pode colocar 3 componentes aqui, 3 componentes aqui, é um campo vetorial. Imagine que eu tenho então esse campo, que ele seja bem comportado do ponto de vista da diferenciabilidade, que eu possa derivar sem problema. Como é que eu calculo o rotacional do campo F? O rotacional do campo F vai ser um outro campo vetorial. Eu começo com vetorial, termino com vetorial. Mas é outro campo, é diferente. No gradiente, eu começo com escalar e termino com vetorial. No rotacional, eu começo com vetorial e termino com vetorial. Eu desenvolvo um determinante para calcular o rotacional. Eu pego o determinante IJK, onde IJK é a famosa base canônica do R3, 100, 010, 001. Vou colocar um símbolo aqui. O símbolo de derivação, mas de uma forma incompleta. Eu escrevo del x, não tem a função que eu estou derivando. Del y, não tem a função. Del z, não tem a função. Esquisito esse símbolo, não é? Ele é um símbolo que se pode interpretar como algo que vai indicar uma derivação daqui a pouco. Isso aqui é assim, indica uma derivação em x, indica uma derivação em y, indica uma derivação em z. E mais as componentes do campo P, Q, R. Imagine agora que você desenvolve esse determinante, pelas regras usuais de determinante. Vamos ver o que dá? Vai dar um vetor que chama-se vetor rotacional do campo vetorial. Desenvolver pelo regra, tem uma coisa que chama teorema de Laplace para desenvolver o determinante. Você pega o i e multiplica por este determinante de ordem 2. Esse determinante de ordem 2 é del R, del y, eu pego a indicação para derivar em y, aplico em R, menos essa indicação de derivar em z aplicada em Q. Então eu escrevo aqui del R, del y, menos del Q, del z, essa é a componente I do vetor rotacional. Aqui não fazia muito sentido, né? Porque o que é essa indicação de derivação? Isso não é um elemento matemático. Agora está tudo fazendo sentido. É a derivada parcial menos a derivada parcial multiplicado pelo I. Na direção J, você elimina a coluna do J, faz o determinante, mas tem que trocar o sinal, lembra? Teorema de Laplace. No I não troca o sinal, no J troca o sinal, no K não troca o sinal. Então aqui nós vamos trocar o sinal. Ao invés de del R, del x, menos del P, del z, é o contrário. É del P, del z, menos del R, del x. E na direção K,
del Q, del X, menos del P, del Y. Entenderam? O que eu falei até agora é só um nome. Eu tenho um campo vetorial, eu dei um nome para esta operação. Chama-se rotacional. Vou falar agora um pouquinho mais do rotacional e o que ele significa. Por que alguém calcula esse objeto? Só uma OBS. Suponha que F seja só de duas componentes. O que dá o rotacional? Bom, a princípio não dá para calcular o rotacional, porque o rotacional precisa ter 3 para poder fazer o determinante 3 por 3. Como é que a gente aplica o conceito de rotacional no caso dele ser de duas variáveis? Você imagina que o R é 0 e que o P e o Q só dependem de x e y. Então, se o P e o Q só dependerem de x e y e o R for 0, del R, del Y é 0, porque o R é 0. E del Q, del Z é 0, porque o Q só depende de x e y. Então não tem o primeiro termo. O segundo, del P, del Z é 0, porque o P só depende de x e y. E del R, del X é 0, porque o R é nulo. E aí só sobra a terceira componente. Del Q, del X, menos del P, del Y na direção K. Ou seja, o rotacional de um campo plano é um vetor que aponta na direção perpendicular ao plano. Tá, você tem um campo que só tem componentes x e y, o rotacional está na direção z. Ele tem só componente na direção k. Estamos juntos?